Se inscreva no canal Evangelista Edivaldo e Meu Experiência Sobrenatural. Deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Deus vai te libertar e grandes bênçãos estão por vir em sua vida. Não perca as mensagens poderosas que vão transformar o seu caminho. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Sou o evangelista Edivaldo Silva Souza. Quero compartilhar aqui com os amados algumas experiências que eu e minha esposa Melry, que pela misericórdia de Deus tivemos, pela permissão do Espírito Santo que nos inspirou a escrever este audiobook. Quero falar de armas de guerra. Como bem sabemos, fomos eleitos e escolhidos para batalharmos pela fé que uma vez foi dada aos santos, como também nos fala o apóstolo Paulo sobre a batalha, a guerra que estamos engajados, uma luta que temos que lutar com todas as nossas forças. Sou a missionária Melry e tive um sonho. Olhei para o céu e vi cavaleiros e uma voz me dizia: a batalha já está acontecendo no mundo espiritual. Meus irmãos, despertemos, pois em breve se tornará real de uma maneira terrível no mundo físico, pois o Mestre está voltando, e os demônios não estão de modo nenhum contente, e tanto os anjos como os demônios estão preparados e engajados nesta batalha. Já é a última hora, precisamos despertar. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Quero relatar o outro sonho que tive recente. Vi muitos cavaleiros em fileiras como se estivessem preparados para um confronto. Em minha visão, vi como se fosse em um filme épico de guerra. Todos os guerreiros estavam fortemente armados e revestidos com suas afiadas espadas, só que eram anjos montados em cavalos prontos para executarem a missão. Vi muitas pessoas. Eles pegavam e colocavam dentro de uma casa, mas eram só mulheres. Estas mulheres não traziam santidade em suas vestes nem em suas aparências. Outras de roupa curta, outras com cabelos pintados. Vi minha irmã que estava dentro da casa dormindo, mas de uma aparência diferente. Minha irmã é negra, mas quando eu a acordei, vi que ela estava com uma luz resplandecente em volta de si. Vi também minha filha que se levantou, só que ficaram todas reunidas. Nesta hora, olhei para o cavaleiro que era o comandante e disse: você não tem ordem para entrar nesta casa. Foi quando ele desembainhou a espada. Vi a aparência da espada que era um prata resplandecente e ponta-aguda. A espada era tão enorme que tocou no chão. Veja, amados, eu estava na casa de oração cultuando ao Mestre amado, e seu Divino Espírito Santo me fez entender esta visão. Após uma outra visão de alerta que a nossa amada diaconisa Josiana recebeu da parte de Deus, no culto desta noite de 2 de janeiro de 2022, ela disse que pela madrugada de sexta para sábado, o Senhor a despertou com uma visão. Ela viu muitas pessoas em uma fila onde estava distribuindo alimentos, só que para ter este acesso tinha que ter um número ou uma senha. E havia 2 homens de preto que eram os seguranças responsáveis pela distribuição do número. Deus a conduzia a outro lugar, onde tudo se desmoronava atrás dela. A terra cedia e engolia as pessoas, mas havia naquele local um lugar seguro, aonde não desmoronava na sua frente. Neste momento, o Espírito Santo me trouxe a interpretação da visão dos cavaleiros. Veja, irmãos, quando eu lhe disse: você não tem autoridade para entrar aqui, ele puxou a espada que tocou na terra. Isto quer dizer que era a espada da punição. O derramar da ira de Deus está tocando na terra. Este despertamento é para nós e para o mundo, que está sobre o juízo de Deus. Por isso, irmãos, precisamos obedecer ao ID do Senhor. Tanto os anjos da justiça quanto os demônios ceifeiros, estão todos trabalhando em obediência ao Criador, pois é tempo do cumprimento da sua palavra, e nenhum tio, nenhum jota cairá por terra. Passarão o céu e a terra, mas minhas palavras nunca hão de passar. O Senhor me levou em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do alto céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Precisamos fazer isto que a palavra nos ensina. Quem sabe o Senhor se compadecerá de nós salvando os ímpios, e não permitindo que sejamos condenados, nem julgados e punidos com os mesmos açoites e punições que os injustos serão punidos.
pois o juízo será sem misericórdia para aqueles que não tiveram misericórdia. O Senhor me deu outra mensagem. Estava deitada e me vi revestida de poder. Senti um poderoso manto que me cobria. Recebi muita autoridade e me via falando em línguas. E vi o meu esposo que estava lá fora e pensava que ele estava me ouvindo, pois não estava, porque eu estava em espírito. E entendi que a língua que eu falava era o próprio Deus falando através de mim, dizendo: Eu estou furioso com a igreja, e não estou mais aguentando ver o meu filho chorando. Pois, irmãos, Jesus nunca chorou como ele tem chorado nestes últimos dias. Nós, como a sua igreja, não temos assumido a posição de guerreiros, de libertadores e de ajudadores. Um bom samaritano. Quantos orgulhosos, presunçosos, soberbos, mentirosos, adúlteros, maçons e feiticeiros estão infiltrados dentro das igrejas. Levam até mesmo títulos de apóstolos, pastores, evangelistas e missionários, mas vivem uma vida dupla. São verdadeiros enganadores. Vivem enganando e sendo enganados. Mancharam a veste santa do Evangelho, tornaram a cruz de Cristo mais pesada, propagam o nome de Cristo, mas são verdadeiros inimigos da cruz. Como não chorar? A pedofilia nunca esteve tão presente dentro das igrejas como se tem visto nestes últimos dias. A lascívia está estampada nos corpos daquelas que se dizem mulheres de Deus. São verdadeiros instrumentos de lascívia e de adultério. Estas ditas mulheres adoram exibir seus corpos mostrando suas curvas, e se dizem ser mulheres de Deus. São escravas dos adornos mundanos, inimigas da santidade do corpo. Seus frutos são podres, mas ocupam o cargo de bispas. Se isto dói em nós, imagine no coração do Mestre com seu puro coração ferido e doído, pois estas mesmas engodam os olhos dos homens que estão cheios de malícia. Por isto, eles que dizem ser homens de Deus não as corrigem, são coniventes com os seus erros, estão no mesmo barco, come do mesmo farelo. Diz o ditado: quem se mistura com os porcos farelo come. Paulo diz: dignos de morte não só os que fazem, mas também os que consentem. Aí você diz: não sou contra nem a favor, não falo nada para não julgar. Mas a Escritura diz: prega, corrija e exorte. De um lado você tem que estar. Não existe cristão neutro. Este negócio de não sou contra nem a favor não existe. Ou você é quente ou fria. O morno o Senhor repudia. 2 são os caminhos, o largo e o estreito. 2 são as portas, a estreita e a larga. E há 2 senhores, Deus e Mamon. Um você alegra, e o outro entristece. Não se pode servir a Deus e a Belial. Que comunhão tem a luz com as trevas, o santo com o profano, o puro com o impuro? Despertemos, amados irmãos, os dias são de acerto de contas. Não brinque, cumpra o teu ministério. Seja santo porque ele é santo. Lembre-se, o machado já está posto na raiz das árvores, e toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Que a paz que excede todo entendimento esteja convosco. Sou o evangelista Edivaldo, e quando a minha esposa me falou dessa experiência, fiquei meio pensativo. Acredito eu que estes sejam os anjos da justiça, pois como a punição não virá, pois as mulheres mudaram a sua aparência natural e tornaram instrumento de iniquidade. Estive ministrando em uma igreja, e pude ver que o mundo estava lá dentro. Uma mulher bem vantajosa de uma bela aparência, com sua filha que era uma jovem bem aparente também, se destacava pelo seu vestir mundano. Aquela mulher estava com um vestido preto, e bem sensual. Ela sentou lá atrás, mas a sua roupa não era composta, pois a lascívia a dominava de uma maneira terrível. Uma matadora de profetas. Quase perdi meu amigo que saiu daquela igreja triste e perturbado. Depois perguntei a ele: você está bem? Ele disse: não, como está bem, se a pessoa vem na igreja só para pecar? Se ele como pastor foi bombardeado, imagine os irmãos que estão ali buscando libertação, como serão libertos, como conviver em santidade em um ambiente contaminado como este. E naquela noite quando eu ministrava a palavra, vi pessoas puxando um pedaço de roupa tentando cobrir as vergonhas. Parece que nas fábricas estão faltando pano. A pastora ficou perturbada de tal maneira, que achou um papel higiênico e saiu de dentro de uma repartição tentando tirar a maquiagem, e aquele forte batom que estava nos seus lábios. Quem sabe a palavra que foi ministrada cortou de tal forma, que ela tomou esta atitude.
Nunca mais me convidaram para pregar nesta igreja, mas creio que minha ida ali foi para juízo. Não ficarão impunes a esta palavra que foi pregada ali. Será usada no dia do juízo. Mas não só as mulheres, mas também os varões se inflamaram em seus deleites e suas concupiscências não têm limites. Deixaram o uso natural e se tornaram marionetes do diabo. Mas ainda há esperança. Estes são os cativos, prisioneiros encarcerados que precisam da minha e da sua ajuda. Saia da zona de conforto. Deus não te chamou para o conforto, mas para o confronto e para combater as hostes espirituais da maldade. Desperta, acorda, enquanto você perde horas e mais horas na frente da TV e das redes sociais. Satanás está encarcerando, matando e destruindo vidas. Pessoas estão cometendo suicídio. Os demônios estão fazendo a festa. E onde estão os filhos da luz para resplandecer em meio às trevas? Fiquemos atentos e ligados para ouvirmos a voz do Espírito. No final de 2021, eu estava saindo do trabalho. Entenda, eu estava acostumado a me deslocar para o serviço de carro. Neste dia, por permissão divina, fiquei sem carro. Glória a Deus por isso. Ao sair do trabalho, o Espírito Santo tocou-me para evangelizar quando estava atravessando a passarela. Eu estava com alguns folhetos na mão. Vi um homem, só que eu estava com um sentimento que algo iria acontecer ali. Não sabia ao certo. Vi que ele estava encostado no parapeito logo no começo da passarela. Tive uma ligeira impressão de suicídio. Levei um folheto até ele. Perguntei se ele estava bem. Lhe dei um folheto e falei de Jesus. Mas eu me enganei porque eu pensei que ele estava a cometer suicídio. Mas ele me respondeu que estava bem. Mas aquilo que senti foi um despertar do Espírito Santo. Continuei andando. Foi quando o Senhor me despertou, e vi uma jovem. Não dava para discernir direito se era homem ou mulher. Em meio àquele movimento de pessoas passando, e ninguém percebeu que ali estava uma alma prestes a tirar a sua vida. Esta passarela é conhecida pelo índice de pessoas que cometem suicídios. Há algumas semanas, havia acontecido uma desta fatalidade neste lugar. Uma jovem havia cometido suicídio. Se jogou da passarela abaixo na BR-040. Foi quando fui tocado pelo Espírito. Me aproximei dela e falei: você veio a este lugar tirar a sua vida. O diabo colocou isto na sua mente. Ela continuou de cabeça baixa e lágrimas rolaram pelo seu rosto. Falei a ela um pouco da parábola de Lázaro, o pobre cheio de doenças. Mas ele não foi egoísta. Mesmo em meio ao sofrimento não tentou tirar a sua vida. Enquanto nós, por menos sofrimento, queremos abrir mão da vida. A exortei com esta palavra, e disse que mesmo que ela tirasse a vida, o seu sofrimento iria aumentar, pois aqueles que se suicidam vão para o inferno. Coloquei a mão sobre ela e repreendi o espírito de suicídio. Falei um pouco do meu testemunho, e da estratégia do diabo em transformar a perfeita imagem de Deus em outra imagem. Deus fez homem e mulher, mas o diabo distorceu tudo transformando o homem em mulher, e mulher em homem. Ela tinha o cabelo curto, unhas pintadas e uma aparência similar de um homem. Vi quando ela tirou o capuz. Falei que o diabo também lutou para me colocar no homossexualismo por causa de uma palavra que recebi, mas que o poder de Deus destruiu este maldito projeto de Satanás. Mas o Filho do Homem Jesus Cristo tirou estes pensamentos malignos que me perturbavam. Conto um pouco este testemunho que foi postado no Evangelismo Online. Nos meus primeiros relatos, falo como Deus me libertou. Talvez você recebeu uma palavra de maldição do seu pai ou da sua mãe, ou algum presente estando você ainda no ventre da sua mãe, e isto deu legalidade aos demônios para agirem em tua vida, e com isso os demônios tiveram brechas e tentam te levar ao homossexualismo, ou ao lesbianismo. Você não nasceu para ser uma anomalia ou um ser estranho. Satanás quer possuir todo o teu interior, te transformando em um objeto da ira de Deus. Lembra de Sodoma e Gomorra. Os cidadãos dali eram grandes aborrecedores de Deus, inimigos da verdade, amantes dos prazeres carnais. Por isso o fogo de Deus caiu do céu e os consumiu, os tornando em cinzas, deixando como exemplo para gerações futuras. Você não nasceu para atrair a ira de Deus, nem para morar eternamente no inferno de lago de fogo, mas sim para ser cheio da glória de Deus. Lute, não se entregue a estes desejos ou a qualquer outro. Se entregue a Cristo com todo o seu ser, corpo, alma e espírito. Lute com toda a sua força. Vença esta fortaleza de Satanás que foi levantada na sua mente. Você não é o que o diabo está dizendo que você é. Você não é um garoto gay. Você não é uma garota lésbica. Você não nasceu para ser um bandido ou uma prostituta. As fortalezas do inferno estão dizendo que você é tudo isso. Mas lembre-se, seus pais sonharam com você lhes dando netos. Sonharam correndo com os seus filhos.
Eles viram vocês casados e felizes com suas famílias. Eles não te viram casado com uma outra pessoa do mesmo sexo. 2 mulheres não podem constituir família, nem 2 homens. Satanás quer te enganar, levar-te ao inferno. Deus abomina estas práticas. O sistema dominado por Satanás diz: isto é normal. Deus te fez assim. Mentira do sistema, mentira dos demônios, mentira dos famosos que aceitaram estas práticas como normal. Eles são agentes de Satanás. Estão dominados pelo espírito do anticristo. Este demônio tentou me possuir. Eu senti esta fortaleza em minha mente. E os demônios estão colocando estes desejos na sua mente. Eu ouvi uma voz que me dizia que eu era esta anomalia. E você também está com esta voz em sua mente. Se você aceitar esta voz, ela não vai mais falar em sua mente, mas vai dominar toda a tua vontade. Estes demônios querem te possuir totalmente. Mas lute, não aceite. Se lance diante do teu Criador, e Ele te libertará. E conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Para Ele nada é impossível. Lucas 1:37. Ele muda a mais maligna natureza. Ele tem poder. Ele tocou em Nabucodonosor, o transformando em um homem animal, por causa da sua soberba, e depois devolveu a sua natureza humana de volta. Aquilo que o diabo colocou em você, Deus vai arrancar. Ele mudou a minha vida. Vai mudar a sua. Isto se você não desistir, não se entregar a estes desejos desenfreados, nocivos e monstruosos. Resista até o fim ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. As fortalezas do inferno vão cair. Insista. Já vejo os anjos descendo com suas espadas, pelejando com os demônios dominadores que ganharam terreno em tua alma, que por uma maldição hereditária, ou uma palavra que a tua avó falou, ou você foi abusado quando criança por alguém próximo. Estes são meios pela qual os espíritos acham brechas para dominarem. Se teus pais falharam em te proteger, de uma forma ou outra você se tornou vulnerável aos ataques. Se veio algo até mesmo da tua mãe, que por algum descuido ou por maldade não sei, mas o inferno aproveitou e ganhou legalidade, e assim agem com força total em sua vida. Conversei com um jovem, e perguntei o que tinha acontecido com ele. Ele disse: minha mãe estava grávida. Minha vovó materna queria que eu fosse uma menina, e a minha mãe um menino. Minha vovó comprou um lindo conjunto feminino. Isto antes de eu nascer. Este jovem trabalhava comigo, e à noite ele se transformava em uma linda mulher. Mas atrás daquela maquiagem, pinturas e peruca estava uma alma que foi amaldiçoada por sua avó. Esta foi a brecha encontrada pelos demônios do homossexualismo. Havia também uma mulher cristã, que certa noite correu pedindo socorro ao pastor, pois seu esposo furioso queria matar seu filho por ele ser uma criança afeminada, que ao invés de brincar de carro, brincava com bonecas. Este pai queria matar este pequeno a qualquer custo. O pastor atendeu ao casal que trouxeram aquele pequeno, e o pastor colocando-os frente a frente. Então o pai expôs a sua queixa e o motivo de sua fúria. Fúria tamanha que queria matar seu próprio filho. O pastor ouviu os pais, e depois ouviu a criança. O pastor perguntou àquela criança o porquê ele estava tomando aquela atitude ao invés de brincar de carro e brinquedos de menino, e estava brincando com uma boneca. Aquele pequeno disse: desde o dia em que o meu pai me chamou de mariquinha, passei a ter este sentimento. Veja o que a palavra fez. Este homem entregou seu filho de mão beijada ao demônio do homossexualismo, que passou a possuir aquele pequeno. O culpado foi seu pai pela sua ignorância. Em Provérbios 20:20 diz: aquele que seu pai ou sua mãe amaldiçoa, sua cadeia se apaga, e ficará em densas trevas. Este era o maldito projeto do inferno para aquela jovem chamada Kelly. Não sei o real motivo, ou porque ela naquela noite projetou tirar a sua vida, mas o inferno perdeu aquela alma que seria das trevas, mas que resplandeceu a luz. Esta luz resplandecente é Jesus Cristo. Entre aquele movimento de pessoas surgiu um irmão, e juntos aconselhamos. Ele perguntou a ela se ela queria acompanhá-lo até a igreja. Fiquei feliz e perguntei se ele estava indo à igreja. Ele falou que sim. Ele lançou o convite a ela e fez um desafio, que se ela aceitasse ir à igreja, Deus faria algo ou mudaria sua vida. Ela olhou para mim e disse: você vai conosco? Fiquei muito feliz, e disse: vou. Perguntei a ele que igreja ele ia. Ele me falou que era a igreja dos bispos. Fiquei muito triste, pois sabia que naquele momento se eu falasse alguma coisa contra aquela falsa igreja, mataria aquela alma mais uma vez, pois já tinha recebido o livramento de morte. Se eu pudesse, colocaria 100 igrejas de doutrina naquela avenida comercial, pois as falsas igrejas reinam nestes pontos comerciais, pois corre muito dinheiro, enquanto as pequenas igrejas estão nas favelas adentro. Mesmo assim os acompanhei.
Quando estávamos de saída da passarela, perguntei: "O que você veio fazer aqui?" Ela disse: "Vim me matar." Tem uma Bíblia que estava dentro da minha mochila. Perguntei se ela aceitava. Ela ficou meio receosa. Eu disse: "É do meu filho, mas quero lhe presentear." Foi esta palavra que mudou a minha vida. E pode te mudar. Ela aceitou. Juntos fomos à igreja. Oh, o quanto chorei por dentro. Esta alma havia escapado das garras de Satanás, mas iria cair nas garras do falso evangelho. O que você faria em um momento desse? Ela precisava daquele socorro. Ao chegar na igreja, o irmão que já fazia parte daquela denominação, ele falou com o pastor que veio até a mim. E eu disse: "Estou colocando uma alma em tuas mãos." Ele louvou a nossa atitude e disse: "Pior se ela tivesse se suicidado, iria direto para o inferno." Mas que ali tinha pessoas que iriam acompanhá-la. Nunca mais ouvi, mas deixei meu número na Bíblia. Oro para que ela não fique dominada pelo sistema religioso da falsa prosperidade, e tenha um encontro verdadeiro com Cristo. Se eu tivesse de carro, talvez aquela alma estava hoje no inferno. Louvei a Deus por estar sem carro, pois aqui onde moramos é de extrema necessidade. Mas Deus seja louvado por tudo que tem feito. Só precisamos, amados, deixar o comodismo. Deus tem me despertado. Precisamos desprender as almas das mãos dos demônios. Satanás está aí, combatendo com veemência contra as almas, enquanto os filhos da luz estão presos e fisgados pelas iscas dos demônios. Estamos em batalhas, irmãos. Vou deixar aqui um pequeno testemunho de um jovem que deixou em nossa página de comentários, que confirma as visões da minha esposa missionária Mary. Meu nome é José Gomes. Tenho 15 anos. Tive um sonho em que estava num quarto e olhei para fora. Haviam sombras demoníacas andando de um lado para outro. Quando fui para lá, vi muitos soldados com armaduras e espadas. Um homem com armadura que estava em pé, me chamou e me mostrou eles, guerreiros de armadura, derrotados e mortos espiritualmente por Satanás. Parecia um vale como esse, mas ainda não eram ossos, só estavam mortos e feridos. Que tremenda revelação! Isto é para nossa tristeza. Já não temos mais tempo. Muitos soldados que Deus levantou foram derrotados e mortos. Isto porque esqueceram de quem os chamou, e para que foram chamados. Paulo aconselha Timóteo, e diz serem como um bom soldado. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. 1 Timóteo 2, versos 1 e 2. Vejo muitos soldados que foram levantados, mas a maioria deles estão embaraçados, ocupados e vencidos pelas suas próprias concupiscências. Em Hebreus 12 diz: "Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus." Não tire seus olhos de Jesus. Está doendo, olha para Ele. Está gemendo, olha para Ele. Está sendo perseguido, olha para Ele. E disse Josafá: "Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti." Não perca o foco, não perca a visão, continue olhando para aquele que te chamou. Caio, se humilhe, chore, ore e confesse, saia da lama. Se está de pé, lute para permanecer, mas continue olhando para Cristo. Quando qualquer situação adversa bater em sua porta, continue olhando para Cristo. Quando a morte bateu em nossa porta para levar nosso filho no dia 28/8/2021, os ratos começaram a nos perturbar. Pus chumbinho em um pedaço de presunto, atrás do fogão em difícil acesso. Acabei demorando de remover, e minha esposa esqueceu e começou a lavar a casa. Na limpeza, arrastou o fogão e o presunto com chumbinho. Ficou exposto, e Gael ficou brincando na água. Aí tudo bem. Com algum tempo, seu irmão chegou e viu ele com algo na boca, e disse: "Mãe, o Gael está colocando sujeira na boca." Ela pediu para ele tirar. Ele tirou e lavou a boca dele, e deixou o pedaço de presunto na pia. Depois de um tempo, ele não queria nem comer, nem beber e nem mamar. Começou a vomitar. Então ela suspeitou. Quando olhou na pia, percebeu que o pequeno Gael teve contato com o veneno. Eu estava trabalhando. O Adrian, o mais velho, me mandou um áudio que o Gael tinha ingerido o chumbinho, mas só vi depois. A minha esposa ligou, e me deu a notícia tão triste do que tinha acontecido. Ela explicou o que aconteceu. Então gritei com desespero: "O chumbinho! Não acredito, amor." Como não estava presente, pedi a ela: "Pega o óleo e unge." Ela fez o que pedi. Colocou a mão em sua cabeça e orou comigo. Eu procurei um lugar escondido, pois eu estava no trabalho, e clamei ao Todo-Poderoso que repreendesse a morte e o efeito do veneno.
Depois pedi a ela que ligasse para o nosso amigo pastor Antônio para nos socorrer, levando ele na emergência. Liguei para todos os irmãos de fé que me veio na mente. Pastor Hamilton com sua esposa, nosso pastor Expedito, missionária Tim Natânia. Esta teve uma visão, e viu o anjo da morte rondando nosso bebê. Mas enfim, todos levaram esta causa difícil ao nosso Deus, ao caminho do UPA. Conta minha esposa que o bebê já estava desfalecendo. Ela o reanimava para que ele não dormisse, pois era necessário que ele estivesse lúcido. Na porta do UPA, tinha um policial que ajudou a encaminhá-lo até o rápido atendimento. Com muito trabalho, os profissionais fizeram os procedimentos colocando a mangueira no pequeno nariz dele. Fizeram todo o procedimento, mas não saiu o veneno. O médico chegou a desconfiar da minha esposa dizendo: "Você tem certeza, mamãe, que seu filho ingeriu o veneno?" Ela disse: "Sim, doutor, não estou mentindo." Neste momento, por permissão divina, nosso bebê deu uma crise de diarreia. Quando ela tirou a fralda estava lá, junto com as fezes, as bolinhas de chumbinho inteirinha do jeito que foi fabricada. Glórias ao Deus Todo-Poderoso que não permitiu que o veneno se dissolvesse no intestino do nosso pequeno. Não sei como você vê este fato. Você pode dizer que tivemos sorte, ou dizer como ouvi de uma enfermeira, que uma grande quantidade de veneno não provoca a morte. Quanto à minha pessoa e toda a minha família, cremos com toda a força do nosso ser que o autor da vida fez um milagre inesquecível na vida do Gael, nosso pequeno profeta. Ele tinha 8 meses chegando na casa dos 9, hoje está com 1 ano e 3 meses. Glórias ao Eterno. Perdoe-me, Deus, se esqueci de contar alguma coisa ou se aumentei. Aconteceu conosco. Este testemunho é real e verdadeiro. O médico ainda disse que ele iria ficar com diarreia uns 3 dias. Mas isto não aconteceu. Ele fez todas as necessidades normal. Glórias a Deus nosso Pai, e ao nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que em suas mãos está o livramento de morte. Ele não falha. O veneno não foi mais poderoso do que o poder do nosso Cristo. Ele está conosco nesta luta. Ele disse: "Eis que estou convosco." Ele disse: "Ide pregai, ensinai." Vamos obedecer suas ordens. Judas disse: "Apedai-vos de alguns que estão duvidosos, só vai alguns arrebatando-os do fogo." As multidão de almas estão caindo no fogo da destruição eterna. O Senhor me arrebatou, não sei se no corpo ou fora do corpo. Só sei que eu estava deitado, quando me vi caindo em uma dimensão sem fim. Lembro como hoje, não tinha onde se agarrar, mas eu continuava caindo e caindo. Então escutei uma voz de uma pessoa que dizia: "Mãe, esta pessoa estava caindo assim como eu." Eu não a vi, mas escutei sua voz desesperada. Era como se fosse um filho em desespero clamando pela sua mãe. Continuei caindo. Passei a ver pessoas amarradas e nuas em mesas suspensas no ar. Estas pessoas estavam deitadas, tipo, olhando para cima. Seus corpos estavam amarrados, tipo, pés e mãos em uma mesa redonda como se fosse de pedra. Não sei discernir exatamente de que era o material da mesa, mas esta mesa estava solta no nada, e nada a sustentava, mas se mantinha naquele local com aquelas vidas presas. Continuei caindo e caindo. Não havia fim. Comecei a ver que muitas pessoas estavam caindo no precipício abaixo. Vi que as seguravam uma na outra, formando uma enorme corda humana. Elas se seguravam desesperadas tentando evitar a queda. Uma enorme fila de pessoas. Mas era muita gente mesmo. Então despertei assustado, sem saber se aquela experiência era no corpo ou fora do corpo, como disse Paulo. Queridos irmãos, era multidão de almas, e diz a palavra que muitos são os que se perdem do que os que se salvam, pois o caminho largo é de fácil acesso, não tem proibição, enquanto o estreito é de renúncia. Disse Jesus: "Quer vir após mim, nega-te a ti mesmo." Ele não te obriga a segui-lo, mas se você quer segui-lo, ele impõe esta condição: o negar-se a si mesmo. É necessário abrir mão de tudo que te afasta do santo caminho que é o estreito, e são poucos os que encontram. Se o caminho é estreito, quanto mais a porta que é apertada, e são poucos os que encontram. Mateus 7, 13 a 14. Só encontra quem procura. Se você procura a salvação, Deus te encaminhará à salvação. Só existe este caminho que é Jesus. Ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." João 14:6. Pois nunca esqueça disso. Há 1000 caminhos para chegar ao inferno, porém existe um só caminho que leva ao céu, e muitos estão trilhando o caminho largo achando que chegarão ao céu. Quero relatar uma outra revelação. Estava eu deitado na minha cama, assim como Daniel nos relata. Em Daniel 7, 1 a 2 ele diz: "No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho,
e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite. Veja que ele estava olhando. E ele diz: na minha visão eu vi, meus queridos irmãos eleitos do reino. Eu estava deitado na minha cama, e na visão, vi uma mulher que estava ministrando o evangelho através de evangelismo de rua. Ela estava com o microfone na mão evangelizando. De longe a vi. Era sua aparência uma morena clara. Tinha um pequeno brinco na orelha e seu cabelo estava cortado rente ao pescoço. Vi que um carro que estava indo a uma direção oposta parou um pouco. Deu uma olhada e continuou seu destino. Foi quando de repente me encontrava em meio àquela cena, mas não junto àquela mulher, mas com pessoas que acredito eu, que estavam evangelizando com ela. Foi quando me vi próximo deles. Um falou com eles: este daí é crente. Então vi a minha aparência com uma calça social, e bem vestido com simplicidade, mas como um cristão, como a palavra diz, sede simples como uma pomba. Então abri a boca e comecei a pregar para eles. Mateus 7, 13 e 14. Os expliquei que o caminho é estreito, mas que a porta era mais apertada, e eu não iria me dar o luxo de ir para o inferno com o endereço do céu no bolso. Já pensou? Tamanha decepção. Você iniciar a jornada, a carreira que nos foi posta indo em direção à cidade iluminada, e parar na cidade sóbria de escuridão de fogo, densas trevas, lugar de choro e ranger de dentes aonde o filho chora e mãe não vê, lugar sem esperança, aonde que por mais que seus moradores clame, não existirá esperança de ajuda, oração, clamor, gritos de socorro ecoam nos lábios daqueles que uma vez viveram aqui na terra, mas partiram dessa sem esperança de uma vida eterna, ou sem resolver um dos seus maiores problemas que impregnava os seus corações, o pecado. O pecado é a pior praga, uma lepra que está sobre aqueles que não se lavaram nem alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Estes nunca verão a luz perfeita nem o resplendor da perfeita estrela da manhã, não reinarão com as labaredas eternas. Como disse o salmista: quem subirá ao teu santo monte, quem entrará em teu santo templo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, estes verão o perfeito em sua perfeição. Mas quanto os demais, por eternamente habitarão na cidade sombria. Certa feita, vi esta cidade em visão, e uma voz disse: o inferno é como esta cidade. Sim, lugar onde verdadeiramente a ausência de luz é permanente, e não há luz no fundo do túnel que possa dar esperança para seus moradores. Estamos em batalha, o mundo está prestes a se desmoronar. Certa feita, acordei ofegante ao ter tamanha revelação. Vi como se fosse um lugar aonde um animal enorme estava sendo preparado com poder demoníaco. Me vi em batalha com este animal que era um demônio, e nos ares ali estava eu lutando com ele. Quando ao lado vi asas em fileiras, entendi que eram os anjos. Ao olhar ao alto, vi uma torre enorme. Parecia que aquela torre fora feita para tocar o céu. Aonde eu estava não dava para ver o fim. Então via como uma cena apocalíptica. Parte daquela torre caía, desmoronando rumo à terra. Vi que uma estrela era arrancada da órbita e caiu sobre a terra. Neste momento acordei ofegante. Aí da terra quando todos os intentos de Deus se cumprirem, e o inferno para os guerreiros da luz, e o espírito da morte é que predomina com o intento de nos parar. Lembro-me de um fato recente que aconteceu comigo, algum tempo não muito distante. A pastora Rose, mulher de Deus, experiente em batalhas espirituais, passou um alerta de Deus para nós. Ela disse que o inimigo estava furioso contra a nossa vida. Até obra de macumba estava sendo feita contra nós. Na virada do ano novo de 2021 para 2022, estando todos nós na igreja, e estando eu de joelhos em oração, o Senhor me levou em espírito de oração, e vi os demônios reunidos elaborando novos projetos para serem inaugurados aqui na terra. O Senhor me deu Isaías 7:6 que diz: vamos subir contra Judá, e molestemo-lo e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Este era o projeto do diabo: tirar o verdadeiro e colocar o mentiroso, substituir aquele que tem o direito legal e colocar um que não tem a sua marca, tirar o verdadeiro profeta e colocar seu falso profeta. Mas no verso 7, o Senhor diz assim: isto não subsistirá, os projetos que foi arquitetado pelos teus inimigos cairão e não prevalecerão. Tu até mesmo sentirá e verá a força da batalha e a fúria do inimigo, mas cairão um por um. Creia tão somente que as maldições sem causa será como o voo do pássaro, não encontrará pouso. No dia 5, o Senhor me deu esta palavra, Salmos 89 verso 48, que homem há que vive e não veja a morte, ou que livre a sua vida do poder do mundo invisível, o do Seol. Em Hebreus diz: nós que estamos rodeados de tão grande nuvens de testemunhos, não estamos só. Você não está só.
Não podemos escapar do mundo invisível. O salmista diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda. Um outro versículo diz: ainda que Satanás esteja à sua mão direita para lhe opor. Ajude a levar libertação e esperança a mais pessoas. Sua oferta fortalece essa obra de Deus e transforma vidas através da palavra. Pai do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Edivaldo, essa é a marquete da nossa igreja. Esse é o templo que será construído. Una-se a nós, irmãos. Aqui nós vamos receber os missionários de longe. Acima nós vamos fazer quartos missionários para receber você aí que vem da Europa, Estados Unidos. Você que tem visto nosso trabalho aí na internet, sabe que nosso trabalho é sério. Aonde você estiver, quiser visitar a gente, vai ter um lugar aqui para receber vocês, conhecer a obra e a missão aqui no Parque Nova Iguaçu. Então, nos ajude a construir esse templo, esta casa de acolhimento, de oração, um lugar de encontro com Deus. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Glória a Deus, meus irmãos. Quero louvar os irmãos que têm ajudado, ó meu irmão. Aqui, ó, gente, areia, tijolo. Não podemos deixar esta obra faltar material, gente, ó. Esse aqui foi o 12º dia de obra. Glória a Deus, ó. Ponto de laje, essa parte de cá, ponto de cinta. O que vai acontecer, irmãos? Aqui nós vamos fazer, em cima vamos fazer laje, fazer quartos missionários para receber os missionários que virão aí de muito longe, de São Paulo, virão do Nordeste. Vocês, missionários, você que é inscrito no canal, que aprecia esta obra, o nosso trabalho, esse é o momento de você investir, de você estar junto conosco, se preparar para vir para a inauguração desta igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja de santidade, uma igreja que prega o verdadeiro evangelho. Glória a Deus, do Senhor Jesus Cristo. Deus, aqui está o CNPJ então, da igreja. Esse é o tempo. Você pode estar aí. É o tempo de buscar a sua semente através do CNPJ, a Deus, via Pix. É o tempo de através do QR Code. Aponte aí a câmera do celular pro QR Code. São igreja de santidade. Abre o seu aplicativo da Caixa, Banco do Brasil, qualquer banco aí. Obrigado, povo. E faça o Pix através do QR Code. Vocês são convidados especiais para estar aqui para a inauguração. Vou estar colocando aqui uns segundos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo número de Pix, que é o meu CPF, que é do Banco Inter. Então contamos com a ajuda de vocês para que esta obra continue crescendo e muitas almas serão salvas. E você vai ter uma pedrinha na tua coroa, porque você ajudou e financiou para que nós viéssemos estar ganhando alma aqui neste lugar. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Edivaldo, do canal Pastor Edivaldo Libertando os Cativos. Você que aprecia nosso trabalho, venha conosco, canal Evangelista Edivaldo, Missionária Melry também, canal Missionária Melry, Experiência Sobrenatural. Vocês que apreciam nosso trabalho, una-se conosco e vamos ganhar almas juntas, em nome do Senhor Jesus.